Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos! Nós estamos chegando ao final da nossa disciplina e hoje iniciamos a nossa última unidade, a nossa unidade 4, da disciplina Pesquisa em Educação. Eu sou a professora Rosa Martins e estou com você nessa jornada. Hoje, especialmente, nós vamos trabalhar a segunda parte da nossa unidade, e essa unidade é a unidade 3, tá? Já estudamos nessa unidade projeto de pesquisa e projeto de extensão. Hoje, nós vamos estudar artigo científico e relatório de experiência. Vamos lá? O objetivo é que você identifique as problemáticas dos projetos de pesquisa e extensão, que foi o assunto da nossa aula passada, e hoje as diferenças aí entre artigo científico e relato de experiência. Continuamos com essa reflexão que hoje nós vamos responder ao final desta aula. Responder não, trazer alguns questionamentos e algumas possibilidades de resposta. Então, o que você está fazendo nessa unidade 3, agora nessa segunda parte da unidade 3? Você vai assistir essa aula que eu gravei para vocês, fazer anotações. Você vai ler esse texto que está no nosso plano de aula, que traz sobre ensino, pesquisa e extensão, histórico, abordagens, conceitos e considerações. Você vai participar do nosso ateliê de projetos de pesquisa e extensão. E nesta aula, você vai saber qual é a diferença entre um artigo científico e um relatório de experiência. Você também vai discutir qual é essa diferença entre um relato de experiência e um relato de pesquisa. Você consegue fazer isso? Se não, fique atento que a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro, vamos falar sobre o artigo científico. O artigo científico, ele é considerado como um documento que é produzido a partir de um processo de pesquisa. São pequenos estudos ou grandes estudos, de repente, porém são completos, são estudos completos, têm um começo, meio e fim, que tratam de uma questão científica. Eles apresentam resultados de estudos ou pesquisas de campo ou teóricas, que distingue-se de outros tipos de trabalhos científicos, de trabalhos acadêmicos, pelo seu conteúdo e também pela sua dimensão. Eles podem ser publicados em revistas, em periódicos especializados. Eles também podem ser publicados em em livros, em e-books, enfim. Esse trabalho que gera um projeto de pesquisa pode ser de uma pesquisa que foi concluída ou de uma pesquisa que esteja em andamento, e ali a gente diz que é um artigo que está apresentando resultados parciais. Os artigos também, eles têm que ter a descrição da metodologia que foi utilizada. Se é um artigo científico, ele teve uma metodologia que fundamentou a prática daquela pesquisa e que obteve ali os resultados a partir do uso de determinadas técnicas. Por que é importante a descrição detalhada da metodologia? Porque o artigo científico ele é um artigo para divulgar resultados, é um artigo para disseminar informações. E quem lê, ele vai ter a possibilidade de desenvolver, de aplicar, implementar ou recriar aquelas técnicas em suas próprias práticas, ou refletir sobre aqueles problemas. Então, um artigo científico ele tem como fim divulgar e ampliar esses estudos na prática social de quem lê. Então, é importante pensar que um artigo científico ele não é feito apenas para escrever informações, mas para formar os pesquisadores. O artigo científico também é um modo de formar pessoas que farão pesquisas futuramente. Então, lembre disso quando você for escrever o seu artigo. Você estará contribuindo também para que outras pessoas pesquisem este conteúdo ou outros conteúdos. Aqui nós temos a definição de Lakatos, que é um dos livros que estamos utilizando nesta aula, que traz que os artigos científicos, por serem completos, permitem ao leitor, mediante a descrição da metodologia empregada, do processamento utilizado, dos resultados obtidos, repetir a experiência. É aquilo que eu acabei de falar. O leitor do seu artigo, ele pode repetir essa experiência no seu contexto, de outras formas, a partir da sua experiência, inspirado na sua prática de pesquisa.
Ok? Vamos lá, continuando, vamos pensar então que o artigo científico, ele também tem um rigor, ele segue um rigor, ele tem normas, e cada instituição pode desenvolver suas normas, existem normas gerais, porque ele é um artigo, ele é um trabalho que pode ser publicado. Então, ele deve seguir algumas normas. Já o relato de experiência, a diferença é que ele discorre também detalhadamente, mas ele não tem tanto foco em metodologias em que foram empregadas para a execução daquelas ações. O foco dele maior é no relato da prática, é no relato das ações, nos resultados alcançados. É o relato do fazer, é o relato da prática cultural e social de quem produziu. Não estou dizendo com isso que um relato de experiência não pode descrever a metodologia utilizada. O que eu estou dizendo é que o foco não é este. O foco é tornar conhecida aquela experiência, ter um relato descritivo, analítico, detalhado daquela prática, daquela experiência, ok? O relato de experiência é um texto que descreve precisamente uma dada experiência, que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. Então, aqui a gente já observa que uma diferença do artigo científico e do relato de experiência é que a grande contribuição ali do relato de experiência, ela fala muito mais às pessoas que são da mesma área de atuação, porque terão mais interesse, de repente, em conhecer como aquele projeto foi desenvolvido, como aquela ação foi realizada. Por exemplo, um relato de experiência na área de educação infantil, ele pode, de repente, se aplicar ou ser mais bem recebido por um público que trabalha com crianças, do que com profissionais que atuam em outras áreas, como medicina, como direito. Então, também não estou dizendo que eles não teriam interesse, mas o foco é o desenvolvimento da área de atuação daquele que escreve e de aprofundamento de práticas e de experiências compartilhadas por meio de um relato. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre eles. E aí eu trago um questionamento que é do nosso livro base que nós lemos na nossa disciplina. Eles perguntam, os autores desse livro, a produção científica traz ou não mudanças para a sala de aula? Por que esta pergunta? Nós estamos numa disciplina que trata de pesquisa em educação. E durante toda a disciplina nós falamos sobre métodos, técnicas, paradigmas que são aplicados na pesquisa em educação. E aí, tudo isso que gera um projeto de pesquisa, de extensão ou de ensino, traz alguma mudança, algum impacto na sala de aula? Acredito que a base dessa pergunta também está relacionada com a nossa pergunta norteadora, que é, se nós fazemos tantas pesquisas, por que a educação no nosso país não tem melhorado? E os autores, eles trazem mais algumas reflexões. Então, como pensar em uma pesquisa, quer seja da educação básica, do ensino superior ou da pós-graduação, que não tenha como objetivo, mesmo que de forma não implícita, causar certo impacto na sala de aula? Se há alguma pesquisa sobre ensino de frações, então todos os alunos deveriam saber como compreender e operar corretamente com frações, certo? Entendemos que não. Por que os autores trazem essa reflexão? Porque uma pesquisa, ela não muda a realidade de todos os sujeitos, nem mesmo dos sujeitos envolvidos nela. Porque existem vários e múltiplos fatores que influenciam, por exemplo, no conhecimento da matemática, na valorização dos professores, na estrutura de educação dos alunos, e entre outros fatores, na própria escola, no próprio contexto cultural da escola, do aluno, da família. Então, são muitos fatores que influenciam diretamente num determinado resultado. E a pesquisa, ela não consegue mudar a realidade das pessoas, de todas as pessoas, mas ela constrói conhecimentos e esses conhecimentos podem gerar ações, políticas públicas que vão sim ter um impacto na sala de aula. Então, um dos exemplos que eu gostaria de trazer, que é citado no nosso livro, é o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID. O PIBID é um programa que prevê um relacionamento
dos acadêmicos do curso de licenciatura, dos cursos de licenciatura, desde o início do curso com as escolas. Um trabalho integrado com as escolas, onde ele vivencia a docência durante o curso, não apenas durante o estágio. É um trabalho que realmente tem construído boas experiências para os futuros professores. E o PIBID, ele é fruto de pesquisas educacionais, de pessoas que investigaram possibilidades de uma maior aproximação entre o saber acadêmico, o saber escolar, entre aquilo que é ensinado nos cursos de licenciatura e aquilo que de fato acontece na escola. Então, o PIBID, por exemplo, é um indicador, é um exemplo de pesquisa educacional que teve um impacto numa política pública. Vamos então aqui, finalizando a nossa disciplina, dizer que a leitura desse livro, Pesquisa e Ensino em Sala de Aula, nos ajuda a refletir sobre não apenas a pesquisa científica que se dá na universidade ou nos institutos federais, mas a pesquisa científica que pode mudar, pode contribuir na sala de aula e também influenciar políticas públicas. Também utilizei aqui, na nossa aula de hoje, o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Eva Lacatos e Marina Marconi, que são textos já conhecidos de vocês e vocês podem depois ler mais aprofundadamente. Também recomendo a leitura do texto de Mossi Gadotti, Extensão Universitária, para que nesse texto ele faz também reflexões sobre ensino, pesquisa e extensão. E aqui, finalizando a nossa disciplina, vocês que trabalharam nessa disciplina, construindo aquele livro coletivo juntos, e também elaborando os projetos de pesquisa e extensão, nós temos aqui a grande pergunta que nos guiou. Se há tanta pesquisa em educação no Brasil, por que a educação não melhora em nosso país? Acima de tudo, essa é uma pergunta injusta, porque não é a pesquisa responsável por mudar todas as realidades, mas é uma possibilidade de resposta. A pesquisa é uma das formas de resposta. Se não fossem as pesquisas, muitos dos nossos produtos educacionais não existiriam. Muitos dos nossos programas educacionais que dão certo não existiriam também. Então, vou finalizando aqui com uma citação dos autores que pensaram sobre essa relação de ensino e pesquisa. Olhando para as escolas e para os cursos de formação de professores, podemos ver a distribuição e o uso de jogos pedagógicos em sala de aula, o aumento de laboratórios de informática nas escolas, uma melhor aceitação do uso de calculadoras nas aulas de matemática, a construção de material concreto para auxiliar nas aulas com crianças com necessidades especiais, entre outras iniciativas. Poderia citar, por exemplo, aqui as tecnologias assistivas. Mas de onde vêm essas ideias? Com certeza, de pesquisas feitas preliminarmente ou durante o processo de implementação. Ou seja, se não existissem as pesquisas, essas mudanças que já temos não existiriam também. Mudar, melhorar, a pesquisa pode influenciar. Ela não vai definir, porque unicamente ela não consegue responder a todas as demandas sociais. Mas sem elas, com certeza, sem as pesquisas, com certeza, muitos dos benefícios e dos desenvolvimentos que nós temos hoje não teríamos. Eu desejo que vocês tenham tido uma boa disciplina, um bom estudo e que vocês utilizem esses conteúdos para pensar em projetos relevantes na escola de vocês, onde vocês atuam, e também com os grupos sociais que vocês também irão alcançar por meio dos projetos que vocês desenvolverão. Um grande abraço e até a próxima disciplina. Educação à distância, mudando realidades.